E agora vai entrar uma música pra você que vai fazer assim, ó. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O pessoal botou a musiquinha aí, tu viu? Meu pessoal de som é eficiente aqui. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O Quebrando a Banca dedicado a fazer você arrasar com a banca. Sabe as outras vezes que a banca detonou com você? Agora a gente tá te treinando igual esse cara aqui, ó. O Rocky Balboa. O Rocky Balboa, ele treinou muito para vencer os inimigos dele lá, e agora a gente está te treinando para detonar com a banca CESP. Banca CESP, o que? CESP foi ano passado. Para detonar com a banca IBFC e com a banca VUNESP. Quebrando a Banca é esse programa para ajudar você a revisar os conteúdos e a conseguir entender e quebrar dessa vez as bancas. Em vez de elas quebrarem com você como da outra vez, agora você que vai quebrar com ela. Através de um processo de revisão e de muitos exercícios. O Quebrando a Banca vai ser isso, e a gente tem esse foco de te ajudar a chegar lá, tá bom? Enquanto o professor vai resolvendo os exercícios, vai colocando também nos comentários. Quando ele lê a questão, tu já coloca a resposta. Quando ele lê a questão, já coloca a resposta para saber, para você fazer uma avaliação de como tá o teu conhecimento, tá bom? O Quebrando a Banca é algo especial aqui no Envio Concurso, porque a gente tem uma meta de que todos os nossos alunos acertem 85% da prova. Se você é nosso aluno, sabe que isso tá cravado aqui. Quero que você faça 85% nas básicas e 85% nas específicas, pelo menos, porque isso vai ajudar a gente a colocar você lá dentro das vagas da EBSER, tá bom? Forte abraço, fica com esse conteúdo dedicado a você. Então, pessoal, continuando o nosso Quebrando a Banca, hoje o nosso Quebrando a Banca fala sobre saúde da criança, mais especificamente da parte de aleitamento materno, que eu até comentei com vocês, que você encontra esse conteúdo bem detalhadinho no caderno 23 do Ministério da Saúde, tá certo? Então, a gente falou no vídeo anterior um pouquinho dos conceitos, né, da classificação dos tipos de aleitamento, do processo da lactogênese, e eu comentei também um pouquinho dos tipos de leites, né? Então, o primeiro leite colostro, o leite de transição, depois o leite maduro. Agora vamos falar de técnica de amamentação, que é aquilo que geralmente a gente tem que fazer na prática, né? Então, quem trabalha em centro obstétrico, quem trabalha em maternidade, quem trabalha em unidade neonatal, né? Então, vai ter que estar o tempo todo, né, orientando as pacientes com relação à técnica, beleza? Então, a gente fala muito de pega e de sucção. Então, qual é o local da pega? Então, isso é super importante. Lembrando que, assim, o bebê, ele deve abocanhar o máximo possível a região da auréola, tá? Então, a região da auréola, que é essa região, que é essa bolinha maior, tá? Então, lembrando que o bebê não pode ficar sugando somente o mamilo. Inclusive, né, não tem aqui, né, mas a gente tem tipos de mamilos diferentes. Então, existe o mamilo protuso, que é aquele mamilo totalmente formadinho. Tem o mamilo semiplano, que é um mamilo, né, que tem um pouquinho de protusão, mas ele é mais, né, ele já é quase assim sem mamilo. Tem o mamilo plano, ou seja, mamilo que você não visualiza o mamilo propriamente, tá? E tem o mamilo invertido, que é aquele mamilo realmente que é para dentro, ok? A gente não pode relacionar, né, sucesso de amamentação com o tipo de mamilo, ok? Por quê? Porque na verdade o bebê não vai pegar no mamilo, o bebê vai ter que pegar na areola, que é essa bolinha maior, tá? Então lembra, então a auréola é maior e mamilo é o menorzinho. Então precisa pegar na areola, que é essa bolinha maior. Então não tem nada a ver com o tipo de mamilo, de plano, semi. Claro que, óbvio, né, gente, a gente também não, né, é bom senso, a gente sabe que as pacientes que têm um mamilo protusinho, né, ou pelo menos um mamilo semiplano, é muito mais fácil de pegar. Às vezes o mamilo plano ou o mamilo invertido, ele traz um pouquinho de dificuldade para o bebê, tá? Mas a gente não pode falar para a paciente, o seu mamilo é invertido, né? Você não vai conseguir amamentar. Não, você vai conseguir sim. Vamos fazer o mamilo, né? Existem técnicas para a gente poder puxar um pouquinho para tentar produzir um mamilo, né? E ajudar o bebê no processo da pega da auréola.
Então a pega do bebê é na auréola, não é no mamilo. Até porque se ficar no mamilo, o que vai acontecer? Vai fissurar o mamilo. É muito comum às vezes o bebê aprender a pegar errado, pegar o mamilo, e aí daqui um pouco essa paciente tá cheia de dor, queixando que não tá aguentando, porque na hora que o bebê, né, suga, aperta, ela sente dor, tá bom? Então, lembrando, a gengiva do bebê, ou seja, a boquinha fica, né, aberta, boquinha de peixinho, lábio evertido, o lábio inferior, ele vai pegar esta região, ok? Que é exatamente a região onde estão aqui os ductos e os seios lactíferos, tá? Mostrando aqui na figura, tá? Então não é aqui, ó, não é aqui na região do mamilo, e sim na região da auréola, que ele estimula, né? Ele ajuda a retirar esse leite produzido dentro, no interior aqui dos alvéolos, né? Ele cai aqui no seio lactífero, esse seio lactífero ele se dilata no momento que o bebê está sugando, porque ele, né, esse leite vai vindo de dentro do alvéolo e vai caindo no seio lactífero e o bebê vai retirando esse leite de dentro do seio lactífero, tá bom? Então, super importante, tá? Então, pega a auréola, não é no mamilo. Importante também, né, a gente lembrar que, né, o lábio inferior vai estar virado para fora, que é o que a gente chama de boca de peixinho, tá? Então, o bebê vai ter que abrir bem a boca. Às vezes até a gente fala assim, não, na hora que ele chora é bom, porque na hora que ele chora ele abre a boca e a gente aproveita e introduz a região da auréola dentro da boca do bebê. O mamilo, ele tem que tocar o palato mole do bebê. Por quê? Porque o reflexo da deglutição, ele passa a ser involuntário quando esse palato mole ele é estimulado. Por isso que quanto mais para dentro a gente conseguir inserir dentro da boquinha do bebê, a auréola, melhor. De forma que a auréola, quando é uma paciente que tem uma auréola pequenininha, então a gente praticamente vai ver essa auréola desaparecer. Mas quando for aquela paciente que tem uma auréola grandona, o que acontece? A gente vai ter mais auréola visível acima da boca do bebê do que abaixo. Exatamente pelo fato de que embaixo o lábio vai estar evertido, vai estar virado para fora, que é a boca de peixinho. Tá? Então, boca bem aberta, lábio inferior evertido, e se for uma auréola grande, eu posso visualizar a auréola, porém somente na parte de cima da boca, na parte de baixo, geralmente a gente não visualiza. E o queixo, ele tem que estar tocando a mama, encostado, tá? Tem algumas mulheres que ficam com medo do bebê sufocar, então aí faz a pinça, né? Faz assim a pinça. Essa técnica dela pinçar a mama, a gente deve desencorajar. Por quê? Porque quando ela faz isso, além dela puxar da boca do bebê a auréola, deixando esse bebê, né, mais ali sugando a região do mamilo, ainda existe o quê? Vamos dizer, obstrução da região ali dos seios e dos ductos lactíferos, porque ela está pinçando a mama. Então, eu sempre costumo orientar, né? Ela está preocupada se o bebê está sugando, né? Se vai se focar ou não vai se focar. Eu falo, ó, tem um buraquinho aqui do lado, que é o nariz, né? Que a gente consegue visualizar. Então, o bebê está respirando por aqui. A mama é muito volumosa. Às vezes é uma mama grandona, volumosa. A gente fala para ela colocar só o dedinho assim, discretamente, né? Para poder, vamos dizer, deixar o nariz do bebê de forma visível e que ela se sinta mais segura vendo que esse bebê está tendo ali não está tendo obstrução da narina por conta do volume da mama, tá bom? Então é isso. Então, queixinho encostado no peito, boca de peixinho, abre bem a boca, se visualizar a auréola mais na parte de cima do que na parte de baixo. E aí, bebê tem que estar virado para a mãe, tá? Alinhado, ok? Então, faz parte da técnica, né? O bebê tem que estar alinhado, apoia o bebê na cabeça,
a cabeça do bebê na fossa cubital, na dobra do braço, se estiver amamentando na posição tradicional, né? Porque existem outras posições de amamentar, invertida, cavaleira, mas se for, por exemplo, na posição tradicional, cabeça do bebê apoiada aqui na dobra do braço, cabeça alinhada com o tronco, o bebê não pode ficar, né, com o pescoço torto, vamos dizer, ok? E o barriga com barriga, tá? Então isso aqui é super importante. Então, ó, corpo do bebê próximo ao corpo da mãe, a gente fala para ela, ó, isso aqui é o famoso barriga com barriga. Ou seja, barriga do bebê encostadinha na barriga da mãe, tá bom? Então é assim. E aí lembrando que tem outras coisas importantes, né? Aqui ainda da técnica, por exemplo, que a gente vai falar para ela. Não é para ficar trocando de mama, tá? Então não é troca, não tem que trocar de mama. A gente tem que garantir que a mama seja toda esvaziada, tá? Então esvaziar sempre uma mama e aí na próxima mamada oferecer a outra mama. Porque antigamente a gente falava assim, começa a amamentar na mama que ele mamou por último. Isso não é pra, né, a gente não faz mais essa orientação. Agora é assim, fica num peito durante o tempo que precisar, 30, 40 minutos, né, de forma a garantir o esvaziamento daquela mama. Na próxima mamada, vamos para a próxima mama, ok? Então, e assim a gente faz. Então, tem umas pacientes que falam, mas ele gosta mais de uma mama do que da outra. Não que ele goste, o bebê não tem essa preferência de uma mama pela outra. Ele pode ter uma dificuldade maior ou menor de pegar aquela mama, mas na verdade essa dificuldade é da mãe em colocar numa mama, né? A dificuldade dela ser maior do que de colocar numa outra mama, tá certo? Então, lembrar disso. Então, nada de amamentação cruzada está proibido, né? Então, nada assim, eu não estou conseguindo amamentar, empresta o meu bebê para amamentar ali naquela outra mulher porque ela está com muito leite. Então, proibidíssima a técnica do aleitamento cruzado, que se fazia muito antigamente, né? As amas de leite, ok? Então, nada disso mais hoje vale, tá bom? Ordenha também é algo que tem que ser ensinado, né? Então, por quê? Porque muitas vezes a paciente vai fazendo um processo de engurgitamento de mama, vai ficando com aquela mama muito túrgida, e aí para o bebê poder pegar, fazer um ponto de apoio para ele pegar é difícil. Então, é necessário, por exemplo, às vezes ela esvaziar um pouco a mama para ficar mais molinha ali a região da auréola e assim o bebê conseguir fazer um ponto de apoio, né? Para ele poder realmente sugar, tá bom? Bem, quando o bebê suga, também é importante não ficar dando estalo, fazendo barulhinho, não pode fazer barulhinho na hora que está mamando, tá? As bochechas, elas não podem ficar encovadas, ok? Então, o bebê tem aquele tempo, né? Dele mama, né? Ele engole, deglute e ele respira, tá? Ele não fica o tempo inteiro mamando, ele vai ter um momento em que ele vai, né, parar um pouquinho e é normal, a gente tem que orientar isso. Bem, sobre as restrições, então vamos lá. Existem algumas situações que a mãe não vai poder amamentar, seja por conta de algum tipo de problema, né, de saúde dela, ou às vezes não vai poder ocorrer o aleitamento materno porque o bebê não pode, tá? Por conta de restrições do bebê. Então essas 3 primeiras restrições, não recomendações, elas são maternas, tá? Então, por exemplo, mulheres infectadas pelo vírus HIV não pode amamentar, ok? Por quê? Porque a gente sabe que quando a mãe infectada por HIV ela amamenta, ela aumenta a chance de contaminação do bebê, de contágio do bebê em torno de 30%. Então, dentre os, né, vamos dizer, o passo a passo profilático para o bebê não adquirir o HIV, além de todos aqueles cuidados no pré-natal, da mãe fazer uso da medicação no pré-natal, da gente fazer a ZT intraparto, pelo menos 2 horas no trabalho de parto, o bebê nascer e a gente tirar esse bebê da exposição da secreção, então lavar, evitar procedimentos invasivos de aspiração,
e etc., o bebê toma o xarope de AZT, né, que é o xaropinho, e além disso ele não mama. Inclusive existe uma legislação para que essas mulheres que são infectadas pelo HIV, elas têm o leite, né, gratuitamente, o leite de fórmula, tá? Então elas podem adquirir a fórmula, que geralmente é o NAN, né, que usa, não tenho nenhum conflito de interesse, estou falando de uma marca, mas, tá? Só porque é a que a gente mais vê realmente sendo utilizado, tá bom? Mas enfim, nada contra nenhuma outra marca. Então a gente tem as mães infectadas pelo HIV como sendo proibido. Uma outra infecção também que é proibida amamentar é o HTLV. HTLV1 ou HTLV2. Quem é o HTLV? HTLV é o Human T Lymphotrophic Virus, que é o quê? Que é o vírus do linfócito T humano. Então, ele, assim como o HIV, ele também é um vírus que faz imunodepressão. Então, eu digo que ele é o primo do HIV, tá? Então, por essa razão, é que também não se pode amamentar quando a mãe é portadora do HTLV, beleza? Então hoje a gente tem, né, o rastreamento, HIV a gente rastreia o tempo todo no pré-natal, faz rastreamento, né? E HTLV agora também, com a rede cegonha, a gente também faz rastreamento do HTLV ali no comecinho da gestação, quando a gente faz aquele exame de papel filtro, né, a gente acaba rastreando HTLV, citomegalovírus, faz TSH, então hoje tem né, mais amplo esse rastreamento, tá bom? Bem, outra situação também que não permite que a mãe amamente é quando ela está fazendo uso de medicações incompatíveis com o processo de amamentação. Quem são essas medicações? Basicamente são os quimioterápicos, ou quimioterápicos, tanto faz, tá? De quimioterapia e os radiofármacos. Radioterapia. Ok? Por quê? Porque são drogas que vão diretamente ali no processo de replicação do DNA, transcrição do RNA e tradução da proteína, ou seja, todos aqueles processos biomoleculares, eles sofrem interferência dessas medicações. E são medicações que passam no leite. Então, por essa razão que essas mulheres que fazem uso de algum tipo de antineoplásico, quimioterápico ou radiofármaco, a gente não deve, né? A gente também deve evitar, né, essa amamentação. Não pode, tá? Porque essa droga vai passar por leite e isso pode prejudicar esses processos que eu comentei com vocês, esses processos biomoleculares que podem interferir no processo da, né, replicação do DNA, transcrição e tradução, tá bom? Então essas três restrições, elas são restrições maternas. E aí nós temos uma restrição fetal muito importante, que é exatamente a criança que tem galactosemia, tá? Então, criança que tem galactosemia, o que acontece? Então, no leite existe lactose, tá? Então, no leite existe lactose. A lactose, ela é quebrada em glicose mais galactose. Por quê? Porque a lactose, ela é um disacarídeo. Disacarídeo a gente não absorve, a gente só absorve monossacarídeos. Então eu preciso quebrar o disacarídeo, que é a lactose, em 2 monossacarídeos, para ocorrer a absorção. O que acontece na criança que tem galactosemia? Ela não consegue absorver a galactose. Ela até quebra a lactose, mas ela não absorve a galactose. Essa galactose vai ficando acumulada na luz intestinal, vai irritando o intestino e vai dando diarreia, etc. Tá? Por isso aqui está colocado aqui no slide para vocês, que ela não pode ingerir leite humano ou qualquer outro leite que contenha lactose. Por quê? Porque no processo da quebra da lactose, a gente vai ter a liberação da galactose, e a galactose
ela não consegue ser de fato absorvida por esses bebês, tá bom? Bem, aqui eu tenho um comentário com vocês, por quê? Porque a gente tem esse caderno 23, que ele é um caderno específico de aleitamento materno e complementação de alimentos, que ele foi publicado em 2015. Então ele é um caderno mais recente. Mas você também vê esse conteúdo no caderno 33, que é um caderno de saúde da criança geral. E existe uma diferença, tá? Neles dois. Por quê? Porque no caderno 33, que ele é um pouquinho mais antigo, ele, além da galactosemia, ele ainda considera fenilcetonúria e doença do xarope de bordo, que é a leucinose, como sendo doenças também que não permitem o aleitamento, tá? Bem, leucinose é bem raro, a gente tem um caso a cada em torno de 180 mil bebês nascidos, mas a fenilcetonúria não é tão rara. No caderno 23, que é esse caderno mais recente, que é o que a gente está fazendo a nossa aula com base nele, ele já não fala de fenilcetonúria mais. Ele diz que os bebês que têm fenilcetonúria, eles podem se amamentar desde que eles sejam acompanhados, tá? Por quê? Porque tem bebê que tem a fenilcetonúria que não vai ter grandes problemas no aleitamento materno, mas vai ter bebê que vai ter problemas no aleitamento materno por conta da fenilcetonúria, tá bom? Então, o caderno 23, ele só fala em galactosemia. O caderno 33, que é um caderno um pouco mais antigo, 2013, mas que ele é muito usado, né, nas bibliografias dos certames, também considera, além da galactosemia, a fenilcetonúria e a leucinose, que é também chamada doença do xarope de bordo. Tá? Essa doença do xarope de bordo tem uma história porque ela é uma doença que nos Estados Unidos, né, no Canadá, tem um xarope de bordo, e aí, né, a urina dos bebês que tem essa doença, leucinose, quando seca, fica com cheiro de xarope. Por isso que tem esse nome. Então, se vocês ouvirem falar ou estiverem estudando lá o caderno 33, né, já sabem do que se trata, tá bom? Bem, mas existem algumas situações que a gente faz interrupção temporária do aleitamento, tá? Então, diga assim, não está proibido mamar, mas eu tenho que suspender por um tempo. Que situações são essas? Primeiro, herpes. Infecção herpética na mama, com vesículas, tá, galera? Então, se tiver vesículas, que a herpes, ela tem essa característica, né? Faz aquela lesão bolhosa, né? Com líquido no interior, que é bastante dolorosa. Pode acometer a mama? O herpes? Pode, né? Então, se essa mulher tiver com vesícula de herpes na mama, não pode amamentar. Tem que esperar essa vesícula secar para fazer o aleitamento. Então, é uma situação de interrupção temporária, ok? Ou seja, enquanto se tem as vesículas. Sobre a varicela, aqui é interessante. Por quê? Porque ele fala que a varicela, se a paciente tiver vesículas, né? Porque faz vesículas? Faz vesículas, sim, tá? Essas vesículas, elas apareceram 5 dias antes do parto ou até 2 dias após, aqui está o parto. Então, 5 dias antes ou 2 dias após o parto. Eu preciso fazer essas vesículas, esperar elas virarem crosta. Ou seja, ela fazer a casquinha, né? Que é a varicela e a catapora, tá? Então, varicela com vesículas, né? Que surgiram 5 dias antes do parto ou 2 dias do parto, após, suspendo o aleitamento materno até que essas vesículas virem crostras, tá? E além disso, eu preciso fazer
imunoglobulina humana antivaricela zoster, que é o que nós chamamos de IGAVs, tá? No recém-nascido, tá bom? Então, em até 96 horas, tá? Até 96 horas que o bebê nasceu, eu preciso fazer essa imunoglobulina humana antivaricela zoster, certo? Então, essa também é a situação de interrupção temporária. A outra é Chagas, doença de Chagas. Doença de Chagas na fase ativa com sangramento mamilar. Então, na verdade, se a paciente não tiver com sangramento, não tem nenhum problema. É igual herpes, né? Herpes não, hepatite. Por exemplo, hepatite C. Se não tem sangramento, não tem, o vírus não passa, né, pro leite, tá certo? Tá. Isso aqui que é o mais difícil, que é a questão do consumo de drogas de abuso. E aí tem uma tabelinha falando das recomendações do tempo em que esse aleitamento deve ser suspenso após o consumo da droga de abuso. Essa tabela, ela é da Academia Americana de Pediatria, tá bom? Que coloca esses prazos aqui pra gente. A OMS, ela não fala em suspensão, assim, ela não define prazos para suspensão. Por quê? Porque ela fala que, assim, quando ela diz assim, drogas injetadas, né, ou drogas inaladas, não, as injetadas, desculpa, elas geralmente você tem que dar um prazo, né? Por exemplo, houve injeção de cocaína, então vamos lá, vamos fazer 24 horas de suspensão, heroína, morfina, 24 horas. Agora, quando são drogas inaladas ou fumadas, geralmente elas passam muito pouco pro leite. Então, eles colocam assim, que é uma questão de segurança do bebê, tá? Por quê? Porque muitas vezes essa paciente, depois que fez o uso da droga, ela vai ficar alucinada, vai ficar doidona, então ela coloca em risco a vida do bebê. Cigarro, álcool, nada disso, tá? Acredita que a suspensão do aleitamento, ela é mais maléfica do que você manter o aleitamento, mesmo quando a paciente está fazendo o álcool, por exemplo, né? 2 latinhas de cerveja, até 2 latinhas de cerveja, não tem problema nenhum, por exemplo. O cigarro, ela pode, né? Claro que ela não deve fumar, porque tem outros efeitos do cigarro para o bebê, né? Não é mais o passar para o leite, mas o prejuízo de suspender o aleitamento é maior do que de permanecer aleitando, tá bom? Que é o que a gente vê, inclusive, aqui nessa tela, que a gente não deve contraindicar. Então, ó, consumo de álcool não contraindica, consumo de cigarros também não contraindica. Dengue é outro ponto. Dengue, inclusive no leite, tem um fator anti-dengue, protetor da dengue. Então, não tem problema a paciente com dengue amamentar. Hepatites B e C, bem, para B, quando a mãe tem hepatite B, primeiro que a gente já faz a vacina de hepatite B de rotina nos bebês. E quando a mãe é sabidamente hepatite B, a gente ainda faz IGAB, que é imunoglobulina humana anti-hepatite B. E isso vai o quê? Vai praticamente eliminar as chances do bebê pegar a hepatite B. A C, a gente não tem realmente proteção contra ela. Então, para C, a gente pensa assim, que a gente deve evitar o sangramento do mamilo. Então, assim, se o mamilo não está sangrando, né, não tem problema. Beleza? Tuberculose, hanseníase. Hanseníase, assim, a gente sabe que hanseníase, depois que a paciente faz a primeira dose, ela deixa... Primeiro que hanseníase tem que ter um contato que prolongado, íntimo, o tempo todo, né? Contínuo. E tomou a primeira dose do tratamento, a paciente já não se torna mais uma paciente bacilífera, então, né, não tem perigo mais.
No caso da tuberculose, aí é assim, se é uma paciente que não foi tratada, tá? Se ela não foi tratada ou ela tá bacilífera, e aí a paciente, quem é a paciente bacilífera para tuberculose? Aquela que iniciou o tratamento tem menos de 15 dias, tá? Então, nesse caso, 2 primeiras semanas, né? Então, nesse caso, a gente fala para ela amamentar usando máscara. Usar máscara, evitar esse contato contínuo com o bebê e, além disso, o RN, ele vai receber, ele vai tomar isoniazida, que é uma droga da tuberculose que ajuda a proteger esse neném, tá certo? Entenderam então as situações? Então a gente tem a situação que proíbe o aleitamento, que eu comentei nesse slide aqui. Tem a situação que a gente suspende temporariamente porque existe alguma situação ali que, né, que a gente deve evitar o aleitamento naquele período específico. E existe a situação que a gente não deve contraindicar, porque na maioria das vezes é um mito, né? Ou seja, não é verdade o que as pessoas falam, ou muitas vezes o prejuízo de não aleitar é maior realmente do que, né, o risco de a gente fazer o aleitamento sob essas condições, tá? Aí a gente colocou aqui, né, o álcool, como eu falei para vocês, o cigarro, né, a dengue, né, as mães portadoras de hepatite B e C, hanseníase e a tuberculose, né, que também, se ela já tiver tratada, já tiver mais de 2 semanas que iniciou o tratamento, não precisa fazer nada, porque ela não vai estar mais bacilífera. Mas se ela não tiver ainda tratado, ainda tiver numa situação de 2 semanas de tratamento, aí a gente faz as recomendações ali de precaução, de uso de máscara e também coloca o bebê para tomar isoniazida, tá certo? Que é a droga. Tudo bem? Bem, então, com isso a gente vai fechar esse vídeo e aí eu volto no próximo vídeo para a gente poder entender de que maneira a gente encontra as questões que eu, né, comentei nesses 2 últimos vídeos nas provas, tá bom? Então, já já a gente vem para poder terminar de quebrar a banca. Até já! Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam o conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida.
Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSERH. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSERH simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSERH. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, isso aqui, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSERH quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, 1001 questões EBSERH. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSERH, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 em 12 vezes de R$ 24, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário
como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo, mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com o aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário
e também no direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje eu estudo com, digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.